Tem muita gente que chegou até o canal porque estava com raivinha de Bolsonaro por ter brigado com Sérgio Moro, ajudou a atacar Bolsonaro aqui, mas não entendeu que Moro é pior que Bolsonaro, na mais pura essência do que Bolsonaro é. Eu vou explicar para você mais uma vez quem é este canalha que é responsável por tudo de mal que a gente está passando agora junto com o Bolsonaro. E venha para cá, que é aqui que você vai se informar. Meu nome é Rony Telles. Se inscreve, a sua inscrição coloca o vídeo na primeira página do canal, ativa o sininho, deixa um comentário para nós. Todos os dias nós estamos aqui desmascarando a política e explicando para pessoas como você que não entendeu que Sérgio Moro é tóxico, como ele é responsável por tudo. E a gente vai falar disso agora. Falo porque é inclusive um grave problema aqui do nosso canal, porque quando Sérgio Moro foi espirrado do governo Bolsonaro, e sim, ele fez de conta que saiu porque quis, mas basicamente o Bolsonaro fritou ele até não aguentar mais. E foi por isso que ele saiu. Quando o Sérgio Moro saiu de lá, muitas pessoas se tornaram instantaneamente anti-Bolsonaro e vieram aqui acompanhar o canal. E enquanto nós estamos atacando o Bolsonaro, elas gostam dos vídeos. Mas quando explicamos que Bolsonaro e Sérgio Moro são exatamente a mesma coisa, e pior, o Sérgio Moro é o verdadeiro representante dessa corja, eles surtam e até nos atacam. Se você, como eu disse no começo, não entende que Bolsonaro e Moro são farinha do mesmo saco, você provavelmente não sabe por que é contra Bolsonaro. Você tá só com birrinha porque o seu Sérgio Moro não conseguiu se consagrar como o verdadeiro líder da extrema-direita. Sérgio Moro foi um juiz que cometeu corrupção no poder judiciário junto com o procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol. Como juiz, Moro foi um juiz ladrão. E não vem com esse papinho de lulista, de adorador de Lula. Isso não tem nada a ver. Para de ser hipócrita e para de fingir que você não tem capacidade de compreender, porque eu sei que você tem. O que você tem dentro de si aí é uma birra de gente burro. Para de achar que tem a ver com Lula. Moro foi ladrão. Ele teria sido ladrão com você, teria sido ladrão com qualquer um, porque quem é ladrão rouba. Não depende de quem está sendo roubado. Se você queria que Lula fosse preso porque é ladrão, você também deveria querer que Sérgio Moro fosse preso porque ele roubou, enriqueceu utilizando a máquina pública. Essa é a verdadeira, pura e simples realidade que foi determinada pelo STF, mas não apenas. Para você que quer falar que o STF fez isso para defender Lula, as provas estão aí. Ou você está fingindo que não sabe nada sobre a Operação Vaza Jato. Onde você estava quando nós fizemos 1 trilhão de vídeos mostrando que o Sérgio Moro, em vez de se comportar como um juiz imparcial e julgar as partes, armou com Deltan Dallagnol para que o caso, em primeira instância, fosse para Curitiba, onde nem era o foro. E tratou da libertação da primeira vítima do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Operação Lava Jato. Perfeitamente, este homem pode ser condenado por crimes em outra situação e pode sim ter sido vítima de Moro e de seu método distorcido de aplicar justiça. Moro já deixou de ser juiz e agora é um político. Na cabeça dele, na visão dele, ele é o próximo candidato para 2022. E, inclusive, faço uma observação aqui. Se ele já responde vagamente, se ele já se evade tão bem agora, imagina quando esse cara for eventualmente presidente e estiver sendo confrontado com seus atos, como ele não vai fazer se chegar lá? Moro, em cada uma dessas ocasiões, se mostrou tão útil quanto um sapato velho, quanto uma estátua parada no canto da sala. E eu comecei a me perguntar de lá pra cá por que ele era tão complacente com tudo isso que estava acontecendo. Mas a revelação dessas conversas mostrou para mim um novo ponto. Essas conversas me fizeram concluir que ele era, na verdade, um bolsonarista desde o princípio, na essência do pensamento. E esse pensamento, como eu disse lá no início, é o pensamento sociopatológico que leva ao surgimento dos milicianos e das milícias. E tem conversas deles falando, meus caros, temos que trazer qualquer caso do Lula para Curitiba. Isso é corrupção. E tem corrupção onde bota dinheirinho no bolso, sim. Porque enquanto era juiz, Moro combinava com Deltan Dallagnol para ter empresinhas para vender palestras, para meter grana no bolso, driblando a lei. O Moro é um fora da lei. Lê aqui nos meus lábios. Fora da lei. Quem é fora da lei é o quê? Conta pra mim. Conta pra mim aqui. Fala pra mim aqui quem é que é fora da lei é o quê? Ele abria essas empresas no nome de esposas, assim como fazia Deltan Dallagnol, para poder ganhar dinheirinho com palestra. Não suficiente.
Sérgio Moro, enquanto fingia que era um juiz imparcial, era o verdadeiro acusador. O Lula, ou quem quer que seja, porque não importa se foi Lula ou se não foi julgado em um tribunal onde só havia acusação. Só havia acusação, a defesa não tinha chance, porque era o Zanin contra o juiz que era acusação e o Deltan Dallagnol que era acusação. Quem iria determinar se havia ali algum tipo de inocência ou não? Ninguém, pois o juiz estava nas conversas gravadas que foram vazadas de conluio com a acusação, empurrando testemunhas, sugerindo provas, sugerindo edição para a acusação. É igual o professor dá cola para o aluno na hora da resposta da prova, determinando prisões arbitrárias para forçar confissões, vazando material adulterado. O Moro vazou conversas gravadas adulteradas para fazer parecer que o ex-presidente Lula queria um ministério e depois veio a público as conversas corretas. Não tinha tchau querida. Lembra do tchau querida? Não tinha tchau querida, não era daquela forma a conversa. Tanto que os juízes que deram ganho de causa para Sérgio Moro naquela época voltaram atrás quando a conversa foi inteiramente vazada. Sérgio Moro até grampeou ilegalmente a presidente. Tudo o que o Sérgio Moro fez foi ilegal. E olha de novo, nem era para ter sido ele o juiz do caso. Até isso foi forçado. E eu ainda tô só no judiciário, meu filho. Depois disso ele fez muito mais coisa. Sérgio Moro sufocou de propósito e coordenou um esquema para que ficasse sufocado as maiores empreiteiras do Brasil. E se você tá passando por crise, se você tá achando que tem desemprego, se tem engenheiro, pedreiro, um monte de profissões que são Ubers agora, agradeça Sérgio Moro. Foi ele quem escolheu uma forma sufocante de fechar as empreiteiras como a Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, tantas outras aí que podia ter apenas prendido o dono. Prende o dono, deixa a empresa trabalhando. 80 mil empregos poderiam estar aí. E outra, traidor da soberania nacional, fez tudo isso acoloiado com promotores norte-americanos. Norte-americanos estavam instruindo Sérgio Moro a fechar a indústria naval brasileira, que é importante por si, mas não apenas. Muitas dessas empresas estavam desenvolvendo submarinos de guerra. Muitas dessas empresas estavam desenvolvendo mísseis, estratégia de defesa para o nosso país e soberania. E o Sérgio Moro aceitou de boa driblar a lei para fechar essas empresas. E você acha que está tudo bem? Um traidor desse aqui em solo brasileiro, está tudo bem. Esse é o salvador da pátria. O cara que aceita, ainda que tenha 1 bilhão de toneladas de corrupção acontecendo, fechar a produção de submarinos e acabar com a empresa e não ter mais submarino produzido para proteger o grande patrimônio do Brasil que você mesmo vive falando, esse cara é um canalha por essência. Ninguém deveria sequer cogitar, escutar a gente dos Estados Unidos para fechar a fábrica de submarino aqui. Você tá louco? Você pirou da batatinha? Você não consegue entender o que é Sérgio Moro? Não foi suficiente. Sérgio Moro foi ser sócio. Depois de quebrar essas indústrias importantíssimas para o Brasil, o Sérgio Moro foi ser sócio da empresa que fazia a recuperação judicial delas, para ganhar din-din. Você já ouviu falar no borracheiro? Eu já falei, vou falar de novo. O borracheiro que joga um preguinho ali na estrada para o carro furar o pneu, depois conserta. Sérgio Moro quebrava as empresas, depois ganhava para recuperar elas. Isso é corrupção. Isso é botar dinheiro no bolso, às custas da máquina do Estado. E eu nem cheguei ainda na parte onde ele usou o Estado e o dinheiro brasileiro para se promover como candidato. Porque foi isso que ele fez, candidato. E agora, vou fazer uma pergunta pra você. Quantos juizecos de primeira instância você sabe o nome? Conta aí nos comentários. Você é machão mesmo, quer defender o Sérgio Moro? Fala pra mim quantos juízes você conhece o nome de primeira instância. Sem ser os Bretas e os Moro da Lava Jato. A resposta é nenhum. Você não conhece nenhum, você sabe por quê? Porque juiz não tem que ser famoso, e nem é. Mas esse aí usou dinheiro público pra ficar rico e famoso. E você acha tudo certo. E eu nem entrei na parte onde ele foi conivente com os crimes do Dudu Bananinha. Porque quando ele entrou no governo Bolsonaro, ele já sabia dos crimes, já estava exposto o caso da rachadinha, mas lá ele não fez nadinha para ajudar na investigação. Sérgio Moro passou não sei quantos anos como ministro da Justiça e não foi olhar o caso do Dudu Bananinha, pelo contrário. Ele várias vezes se lançou pronto a defender o Bolsonaro em caso de corrupção. Foi lá obrigar a Polícia Federal a coagir o porteiro do seu Jair, né? Lembra? Você se lembra o que ele fez para ajudar Bolsonaro? Tá esquecido do porteiro?
Já esqueceu do Porteiro? Que de repente mudou seu testemunho depois que o Moro deu uma coça nele. Ou em tantas outras situações onde o Sérgio Moro disse lá no Roda Viva, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outro Pazuello. Você não quer se sentir otário, mas a minha missão é mostrar pra você que você não passa disso. Você, meu amigo, é só um otário que não entendeu que o teu jeito corrupto de querer justiça causa ainda mais corrupção e mais injustiça. Que a verdade ela tem que ser dita nesse canal, porque a gente, 3 anos macetando, falando com carinho, tem gente que se finge de otário pra continuar sendo idiota. Haja fim pra isso. Você não quer o melhor pro seu país, não. Você quer ficar em torcida de futebol. Você quer ficar... Você é só um otário. Você vai lá consumir fake news pra ficar repetindo aqui nas mensagens. É isso que gente que apoia o Sérgio Moro faz. Apoia o Sérgio Moro porque sou canalha como ele. Agora o resto da audiência sabe disso. O resto da audiência está há 3 anos aqui acompanhando tudo isso e sabe muito bem quem é Sérgio Moro. Um traidor desse país. É isso que Sérgio Moro é. E se você gosta do nosso trabalho, você não, você morista não. Você sai. Muito obrigado pela inscrição, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter ouvido isso para o outro companheiro. A gente se vê mais tarde em outra publicação. Um abraço, até mais. Fui. Olha, eu até suei aqui, ó. Liguei o ar-condicionado aqui, porque eu realmente suei aqui. Fui.